Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, estamos em Atos capítulo 6, na nossa reflexão de hoje. Já aproveita, já se inscreva no canal, ativa o sino, compartilhe com seus amigos e familiares que também amam a palavra de Deus. Aqui em Atos capítulo 6, eu quero refletir com vocês a questão que os apóstolos tiveram que escolher 7 pessoas, 7 homens para ajudar na administração da igreja. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7, nos mostra o crescimento da igreja. Desde Atos capítulo 1 até o capítulo 6, a igreja estava crescendo consideravelmente. E aqui estava existindo já um problema para eles. Aqui no contexto, um certo grupo de judeus helenistas que vieram ali da diáspora, foram dispersos, estavam incluídos aqui na comunidade cristã. E esses helenistas, eles tinham fala grega, eles falavam a língua grega, enquanto no geral aqui a língua era hebraica. E esses judeus estavam reclamando para a igreja, para os apóstolos, que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária ali que existia na igreja. Era comum na igreja de Atos eles ajudarem a comunidade cristã em relação não somente às doutrinas espirituais, né, com relação às coisas espirituais, mas também eles ajudavam nas necessidades diárias. Então aqui eles estavam tendo esse problema da língua grega com língua aramaica. Os apóstolos então tiveram que reunir a comunidade e escolher 7 homens para administrar essa questão. E quero refletir com vocês os requisitos para o ministério dos diáconos. Quais foram os requisitos que os apóstolos, para a escolha, né, desses homens que iriam ajudar ali na distribuição diária? Primeiro, uma boa reputação, um bom testemunho. Segundo, esses homens tinham que ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Ou seja, boa reputação, eles teriam que ter boa reputação diante da comunidade, eles teriam que dar bom testemunho diante dos homens e também diante de Deus. Ao contrário ali de Ananias e Safira, no capítulo 5, que eles não deram bom testemunho, tentaram mentir para o Espírito Santo e mentir para a igreja e eles acabaram morrendo. Então aqui um dos requisitos é ter um bom caráter, um bom testemunho diante da igreja. O segundo requisito era cheio do Espírito Santo. Esses homens que iriam cuidar da administração da igreja teriam que ser cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai orientar esses homens para administrar essa questão. Porque se a gente for parar para pensar, existiam muitos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Então era muita demanda, eram muitas pessoas. E para que esses homens tivessem a capacidade de resolver os problemas, de resolver questões burocráticas, eles precisariam ser cheios do Espírito Santo, para ter compaixão das pessoas, para serem honestos, para administrar corretamente ali essa questão. E eles teriam que ter sabedoria também. Isso já entra aqui nessa questão de ser cheio do Espírito Santo. Porque se a pessoa é cheia do Espírito Santo, com certeza ela vai ter sabedoria para resolver os pepinos do dia a dia. Podemos parar para pensar um pouco, imagine ali esses líderes, eles teriam que atender mais ou menos mais de 100 pessoas no dia a dia ali, porque eram tantas pessoas e eles precisariam de muita sabedoria para saber lidar com cada família e para a distribuição correta ali das finanças. Então, essas pessoas realmente eles precisariam ter esses requisitos. E hoje, nos tempos modernos, será que nós temos usado esses requisitos para a escolha dos líderes? Será que nós temos escolhido homens e mulheres que tenham bom testemunho, que são cheios do Espírito Santo, que tenham sabedoria? Hoje também, nós, como cristãos, quando a gente vai escolher alguém para liderar, por exemplo, o Ministério do Louvor, o Ministério da Palavra, o Ministério da Intercessão,
os diáconos, as pessoas que limpam a igreja, o ministério da limpeza, vamos dizer assim. É preciso que a gente se atente para essas questões, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que tenha um bom testemunho. Porque a gente não pode escolher qualquer pessoa. Não estou dizendo que as pessoas vão ser sempre perfeitas, não estou dizendo que as pessoas vão ser, não vão ter pecados, não vão ter falhas. Mas é preciso escolher esses líderes, esses novos líderes, de acordo com a palavra de Deus, que eles tenham um bom testemunho, que eles tenham um bom testemunho não apenas diante da igreja, não apenas diante de Deus, mas diante de todos os lugares que essas pessoas estão, no trabalho, nas suas faculdades, nas suas famílias. Essas pessoas precisam viver segundo a palavra de Deus. Então é interessante a gente refletir sobre isso, porque esses homens aqui, esses apóstolos que Jesus tinha escolhido, eles aprenderam a temer o ministério, a temer a Deus e temer a Deus no ministério e temer a Deus nas coisas que eles faziam para o Senhor. Então eles tentavam agradar a Deus em tudo que eles faziam, na oração, na comunhão entre eles, na pregação da palavra, até nessas simples coisas que era na administração social, né? É simples, mas era bem burocrático. Então hoje nós também realmente precisamos olhar para essas questões e observar a palavra de Deus e pegar como exemplo para que a gente possa crescer saudavelmente na comunidade cristã e servir uns aos outros de acordo com o Espírito Santo. Então era essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Deus abençoe e até a próxima.